Sejam todos muito bem-vindos para o nosso Pod Santo número 7, Conversando com o Pai de Santo. E para comemorar o número 7, que é um número muito especial para nós espiritualistas, nós vamos falar hoje sobre o trabalho de pacto, o trabalho de aliança. Eu vou hoje conversar um pouquinho com o Pedro, já faz alguns anos que ele é filho aqui da casa, e eu vou trazer um pouco da história deles para você que me acompanha aqui. Então seja muito bem-vindo, Pedro. Tenha uma boa noite, filho. Boa noite, Pai Rodrigo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. E estamos aí passando um pouco para dar meu depoimento aí sobre a questão do pacto. Legal, filho. Então começa me falando, né, como foi a tua vinda, né, até a nossa casa aqui, qual era a tua necessidade, né, como que você veio até nós, e fala um pouquinho para nós do início de tudo, né, o que que você buscava, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que você veio conseguindo, né, nesse passar do tempo. Certo? Então, vamos começando lá. Eu acabei conhecendo, né, o Pai Rodrigo numa outra casa, no ano de 2021, onde eu recorri a essa casa em busca de ter uma vida melhor, de ser uma pessoa bem-sucedida, em todas as áreas da minha vida, não só na questão financeiramente. Então, nessa casa, né, eu acabei realizando o pacto. Com o passar do tempo, acabei simpatizando muito com o pai Rodrigo, onde atualmente, né, ele é agora, hoje em dia, o meu pai de santo. Eu já fiz o pacto sabendo que as coisas elas não iriam acontecer do dia para a noite. As pessoas elas acham que fazendo o pacto alguém vai vir com uma mala de dinheiro, vai te entregar uma mala de dinheiro, que você vai ficar rico pro dia para a noite, né? Mas na verdade não é bem assim, é pelo contrário. Assim que eu realizei o pacto, os meus problemas eles continuaram normais, né, a vida seguindo normalmente, porém, com o passar do tempo, eu comecei a sentir que as coisas começaram a melhorar. Os meus negócios começaram a fluir, eu consegui estar adquirindo uma moto de 1.000 cilindradas, que na época era um pouco distante da minha realidade. Os meus negócios tudo dando certo, fluindo perfeitamente, minha vida realmente deu uma alavancada que, graças ao mestre, sem o mestre eu não teria chance alguma de ter alavancado dessa forma. E com o passar dos tempos também adquiri um carro, uma BMW, outro bem assim que era um pouco distante da minha realidade, e a minha vida sempre começou a melhorar muito, muito mesmo assim. E não digo só na questão financeiramente, mas também na questão espiritual. A relação que eu acabei criando com as entidades é algo assim muito, como que eu posso dizer, é algo muito bom, assim, não tenho nem palavras para dizer, porque eles falam muito com a gente através de sonhos, através de sentimentos, de sextos sentidos, né? Até uma situação que eu quero compartilhar com vocês. Final de semana, eu estava andando com o meu carro, tinha saído de uma festa, e aí eu precisava parar o meu veículo para abrir o porta-malas para fazer determinado alguma coisa ali. E assim que eu estacionei o carro, era numa região onde tinha bastante árvore, um pouco mais, como posso dizer, um lugar mais afastado assim da cidade. E antes de descer do veículo, eu vi um vulto passando ao meu redor, assim. Eu tomei um susto e me arrepiei inteiro. E algo me dizia que não era para mim descer, que era para mim sair de lá. E assim que eu engatei a ré, que eu me retirei do lugar, eu vi 3 caras, assim, escondidos dentro do mato, que possivelmente iriam me assaltar. Nossa. Então eu fiquei, assim, na hora, muito, muito, assim, como eu posso dizer, feliz e ao mesmo tempo assustado, assim, com essa experiência. Porque eu vi que as entidades realmente, elas estavam cuidando de mim, elas estavam ali comigo. Entre outras diversas situações também, né? E você é um cara que, né, durante esse tempo, né, que já fez esse trabalho de aliança, o pacto, já faz acho que uns 2 anos, né, se não me engano. Sim, Você fez tudo certinho, quatro pés, né, a ave, tudo certinho, né. Então, sempre, sempre é. Eu sempre cuido bastante nessa questão e não falhar com as entidades, porque é aquela coisa, né, que eu descobri assim por experiência própria, que por mais que você faça o pacto, você tem que agradar bastante elas para elas também te agradarem, para elas te ajudarem. E essa relação assim que vai criando é algo muito legal, assim, dá um sentimento de força, você se sente vencedor, é uma coisa assim que você sente mesmo, sabe? Que a entidade ela tá com você.
ela tá falando, ela tá te protegendo. Assim como eu tive essa situação ali desse livramento do assalto ali, né? Que até então eles estavam tudo escondido e eu vi um vulto preto correndo para dentro do mato e eu me arrepiei inteiro, assim. Então, naquele exato momento, eu tive certeza, assim, que a entidade estava comigo. E não só nisso, né, mestre? Assim como já repassou várias vezes para você também, né, Pai Rodrigo? Alguns avisos, algumas coisas, assim, coisas que eu precisava melhorar, precisava desfrutar, né? E então, voltando novamente ali pro tema, essa questão da oferenda é muito importante, pelo menos uma vez ao ano, em 6 tem que estar realizando essas oferendas para a entidade, né? Quanto mais eu vi que eu ofertei, mais elas me ajudaram. Realmente, quando a gente trabalha com esse tipo de entidade, né, a gente trabalha muito a questão da oferenda, que serve como uma troca, né? Tudo aquilo que se oferece para a entidade, então você está fazendo um agrado, está evocando ela ali, está ofertando o seu melhor, né? Claro que na medida do possível de cada um, a gente sempre oferta o melhor que cabe no orçamento de cada um, ela retribui. E eu acho interessante, né, trazer você no número 7 aqui desse episódio justamente por isso. Você tinha um sonho, né, de ter a moto, você tinha o sonho também de ter o carro importado e você conseguiu num curto prazo, vamos dizer assim. É claro que você ainda não está onde você, vamos dizer, gostaria de estar, né, até porque você é uma pessoa ambiciosa, né, e eu não acho que isso é um defeito, pelo contrário. Mas durante esse processo, você já teve êxito em algumas coisas, né? E também Sim, teve a manifestação também de proteção, porque tem muita gente que fala assim, ah, eu vou fazer um pacto, né? Vou fazer uma aliança com a entidade, achando que é, é algo negativo, que você vai ver vultos negativos, né? Que vai acontecer coisas ruins, igual muita gente prega. E na verdade não é assim, né? Até mesmo quando eles se revelam, seja em sonhos, seja através dessa situação que você trouxe aí do vulto, eles de alguma forma eles estão nos alertando, né? Então sim. não precisa ter medo, né? Porque muitas das vezes muitas vezes não, né? Na grande maioria é pro bem, né? Para aviso, para proteção mesmo. É muito mesmo. E até assim, uma coisa que meu vínculo cresceu muito, eu acendo assim, ó, velas de 7 em 7 dias, velas que duram 7 dias, sempre oferecendo para a entidade, para o maioral e pedindo proteção. Uhum. E eu acredito que isso também, sabe, essa sintonia de sempre estar acendendo vela, fortalece muito os nossos laços. E não foi, sabe, do dia para a noite, assim, após o pacto, que eu comecei a ter essas experiências. Eu fui criando uma intimidade e a gente foi tendo uma relação, eu e a entidade. Eu fazendo as minhas oferendas, acendendo as minhas velas, fazendo os meus pedidos. E aí, com o passar do tempo, a entidade começou a se manifestar através, né, dos meus pensamentos, falando muito comigo na minha intuição. E uma coisa assim também que eu acho muito interessante, que cada vez que eu sento numa mesa de negócio para tratar, fechar negócios, e a pessoa do outro lado ela tá querendo ganhar vantagem, tá querendo me enganar, ou o negócio não vai ser próspero, eu sinto uma coisa, sabe? A entidade mostra para mim e também fala com você, né, Pai Rodrigo? Sempre te comunica, te passa as coisas para me dar o recado. E isso é Isso é aquela questão do acompanhamento mesmo, porque muitas das vezes é através do médium que é passado, né? Até mesmo porque eu estou em contato semanalmente com eles e a gente quando está acompanhando, quando a gente está em processo, tem uma boa relação nas horas boas e nas horas ruins, né? Tanto quando vem coisas boas e tanto quando precisa de algum recado, a entidade vem te dar algum conselho, até mesmo você que é uma pessoa assim que de negócios, né? É um comerciante, é uma pessoa assim que trabalha muito com pessoas. Então você sabe que até mesmo você consegue ficar mais intuitivo, mais persuasivo, você consegue ficar muito mais, como eu posso te dizer? Dificilmente a pessoa vai conseguir te passar para trás, essa é a verdade, né? muito difícil, é. E assim também até mesmo pessoas que tentaram me prejudicar, que de alguma forma me fizeram algum mal. Eu não desejo mal, né? Eu só apenas sigo a minha vida, mas eu soube através de terceiros que tipo houveram algumas situações indelicadas na vida dessas pessoas que tentaram me atrasar de alguma forma. E assim que eu soube, jamais desejando mal, né? Desejo sempre o bem, mas eu sempre senti assim que
aquilo era um recado também das entidades me protegendo, que a pessoa que me atacar, obviamente a entidade ela vai me proteger, ela vai estar ali, e não vai ficar por isso. Então, igual eu disse, assim, desde que eu fiz o pacto, a minha vida sempre só melhorou. Não tenho nada, assim, absolutamente nada para reclamar. E claro, né, que igual eu relatei no início aí do depoimento, as coisas não vão mudar do dia para a noite, né? Pelo contrário, quando eu fiz o pacto, os meus problemas continuaram. Foi depois de um processo que as coisas começaram a melhorar. E aí, até então, as coisas só vão melhorando. É um processo, né? Eu não cheguei ainda onde eu almejo chegar, mas eu já tô... Eu sei que eu tô no caminho, assim, sabe? E com certeza, se eu não tivesse feito o pacto, eu não ia estar onde eu tô, não ia ser a pessoa que eu sou, porque acredito que eles, como que eu posso dizer, cara, eles se dão uma personalidade nova, né? Você fica uma pessoa mais forte, mais determinada, as coisas já não te abalam, você fica mais objetivo, você acaba adquirindo algumas características assim que você fala, tipo, opa, realmente tem alguém comigo aqui. Me transformei em uma outra pessoa, uma pessoa melhor, mais determinada, inteligente. E Tem que fazer o papo, as coisas, né? as coisas tendem a dar certo também, né? Porque, veja bem, quando você coloca empenho, quando você tá trabalhando assim, de uma maneira assim, motivado, né? Você sente aquela força, aquela coisa assim que talvez estivesse faltando, por consequência, colhe bons resultados, né? Então, é natural, quando a gente está alinhado espiritualmente, que as coisas comecem a acontecer melhor. E, como você disse, cria-se uma nova personalidade. Porque existe uma pessoa antes e depois, né? A gente fala isso porque há evolução em todas as partes, na parte, né, financeira, a evolução na parte espiritual, a evolução na parte também de relacionamentos, porque muitas das vezes você muda o seu círculo de relacionamentos, vai ter pessoa que você já não vai conseguir ter mais proximidade com a pessoa, né? É uma questão de energia. E a questão também de atrair boas pessoas para a sua vida, boa sorte, né? Então, Isso. você é um cara também que passou por várias situações aí que, vamos supor, poderia acontecer algo ruim e você teve proteção, né? Em algumas situações aí que a Isso. gente conversou, né? Nem tudo a Muitas gente pode situações. trazer aqui, né, com muita coisa com detalhe, mas você sabe que tem algo por detrás e te ajudando, né? Sim, com certeza. Até uma situação assim que não vou entrar muito em detalhes porque é uma coisa mais da minha vida particular, mas eu fui avisado que não era para mim realizar determinada atitude e eu na época estava muito bem e eu não liguei muito para isso, não quis ouvir a espiritualidade. E a consequência nisso não ia ser nada demais, ia ser só um processinho na justiça. Já tinha sido visto e falado para mim já isso, né? Uhum. Mas eu fui teimoso, foi mais por acabei tomando uma escolha por mim próprio e achei que isso não era o certo para mim. Eu fui contra. E dito e feito, processinho na justiça. Mas também assim, não dá em nada. Eu sei que tá tranquilo, uma coisa nada demais assim, mas a reflexão que fica sobre em cima disso. Nunca discute, nunca discute com a entidade. Por mais que às vezes você ache que não, nunca, não tem por que fazer isso. Mas aí vai passar uns dias, você vai ver e falar, meu Deus, realmente, eu deveria ter ouvido a entidade. Eu fui o teimoso, mas agora tem que pagar o preço, né? A entidade, ela avisa. Só que às vezes a gente acha que aquela escolha não é a melhor pra gente, mas a entidade sabe que aquilo é. Aí você vai contra. Então, Então, mas isso vai trabalhar a questão de maturidade espiritual também. Que com o passar do tempo, você vai ser uma pessoa muito mais intuitiva, muito mais alinhada com a entidade, que você não vai cometer erros assim. Você vai ser uma pessoa muito mais, sabe, com muito mais saber entrar e sair de situações, né? Vai ter guerras que não vale a pena entrar, vai ter atitudes que você vai ter que relevar e coisas que você tem que fazer, né? Então, às vezes a gente vai achar que não, mas quando a entidade vem a dar intuição, quando ela dá um direcionamento, a gente tem que saber ouvir também, né? E não exato. deixar passar batido. É o que eu falo, eu não ouvi, eu quis ir pelo que eu achei que era melhor pra mim, eu não quis ouvir aquilo. E a consequência veio, né?
Uhum. Claro que esse é um caso muito pequeno, mas de alguma forma ela me alertou, né, sobre aquilo. E eu, na minha cabeça, eu achei que aquilo não era o correto. Acabei pagando o preço, né? E outra coisa também, agora entrando nesse... A gente tá conversando sobre isso. Uma coisa assim que eu senti muito também depois que eu fiz o pacto, todas as situações indelicadas, os problemas que é a gente que se coloca, né? Querendo ou não. Todas as situações difíceis é alguma atitude nossa que a gente errou e tem que estar passando por isso. Toda situação, né, que eu entro, eu sempre sei entrar de cabeça erguida no problema e sair de cabeça erguida. Digamos, a malandragem. Aprendi muito a isso, a todos os problemas, a lidar com pessoas descontroladas e todos os problemas que você tem. A entrar, a entidade, ela vai te dar confiança, ela vai te passar um sentimento de vitória. E eu já senti muito isso, sabe, Pai Rodrigo, por situações difíceis, problemas familiares, psicológicos, emocionais. Só que mesmo naquele momento difícil, algo na minha mente me dizia que aquilo era passageiro, só era um momento, que eu estava me preocupando à toa com aquilo. E, dito e feito, os problemas se resolviam, que eu ficava assim, só tem uma coisa, foi a entidade que resolveu para mim. Então, porque se você pesquisar muito a fundo o conceito de fé, né, o que seria fé? É você ter a certeza que, por exemplo, assim, o mal não vai te atingir, porque tem algo que te protege. Então isso é fé, você descansar tranquilo. Por mais que as circunstâncias de repente se encaminhem para algo ruim, não, você fala, pô, não vai acontecer isso, né? Só que isso também a gente vai adquirindo com o tempo, né? Então, o teu testemunho hoje é de uma pessoa que tem o quê? 2 anos já esse trabalho, se não me engano, 2 ou 3 anos. Isso, quase 3. Quase 3, você já veio algumas vezes pra cá, né? Participou, já fizemos algumas oferendas, né? Que a gente sempre faz de Sim. 6 em 6 meses, os axés, né? Então, assim, você já passou por algumas situações e está trazendo hoje pra nós, né? Com muita generosidade, porque não é todo mundo que faz um trabalho como esse e abre, né? Mas a gente aqui entende que pro leigo, a pessoa que tem vontade, a pessoa que tem curiosidade, ela tem que ter acesso a esse tipo de conteúdo, né? Pra desmistificar muita coisa. Tem gente que fala que é isso, que é aquilo, principalmente pessoas de outra religião, né? Esses canal de evangélicos, assim, principalmente, que fez o pacto, que não sei o que lá. E muitas pessoas que procuram um trabalho de aliança, de pacto com a entidade, não é pro mal, é para benefício próprio, é para evoluir espiritualmente, para que as coisas aconteçam com maior facilidade, que tenha poder de persuasão com pessoas, né? Que tenha boa sorte. Então são entidades presas à matéria, entidades de luz. E tem que Verdade, tirar da faz cabeça que é luz. só coisa negativa, né? Sim. O pessoal geralmente se assusta. Nossa, pacto, meu Deus, vou perder minha alma. Mas, na verdade, não tem. Isso aí é uma história, né, que a outra banda, a gente costuma dizer, né, cria. Assim como eles criam que, qualquer coisa eles falam que, é o diabo. Qualquer coisa, não sei o que. Cara, qualquer problema, qualquer coisa que vai te aparecer vai ser por uma consequência tua. Você ou alguém ao teu redor tomou determinada atitude, foi fazendo alguma coisa que você se encontra nessa determinada situação, né? Mas a outra banda, tudo eles têm que dizer que é o diabo, que não sei, Uhum. que não sei o que. Assim como eles fantasiam também, né? Criam uma história na cabeça das pessoas, que achando que a pessoa que faz o pacto, que ela vende a alma, ela vai aparecer, vai ficar rica do dia para noite, alguém vai Uhum. aparecer com uma mala cheia de dinheiro, pelo menos, né? Eu cresci contando esses negócios, pessoal, da minha família, né? Falando essas coisas assim, Na cabeça. gente, né? Uhum. E fala, cara, não tem nada que ver. Olha, eu mesmo, se eu soubesse o quanto ia minha vida melhorar, eu já teria feito pacto até antes, assim, sabe? E depois que eu fiz, assim, cara, minha vida, não por nada, mas assim, ela melhorou muito, muito, muito mesmo. E é igual eu falei, não é só financeiramente. Nossa, melhorei, dei uma melhora muito significativa na questão financeira. Mas a pessoa com que eu me tornei, meu emocional, você fica com a cabeça muito blindada, nada te abala, igual eu falei ali, E, você e para literalmente. relacionamento, o que que você sentiu, assim, Pedro? Você notou também uma diferença?
questão de relacionamento, de persuasão, de olhar, né? Que tem muito mito por cima também, né? Fala que você faz o pacto, você fica mais atrativo, fica mais chamativo, fica mais empoderado. O que você notou, né, nesses 3 anos aí, quase 3 anos de pactuado? Assim que eu fiz, né, não notei, eu comecei a sentir algumas diferenças após alguns meses. Claro que assim, uma coisa eu também não sei porque, pelo fato de eu sempre fazer pedido às entidades quando eu assino minhas velas para que as mulheres me vejam, para que estejam o primeiro contato, que fique pronto, facilite o contato, né? E aí o resto a gente desenrola. Eu senti que isso tinha me ajudado bastante mesmo, assim, cara. Eu fiquei mais atraente, eu fiquei mais visto, despertava como que eu posso te dizer assim, um interesse das mulheres em querer me conhecer, em querer conversar, senti, sabe, uma diferença muito grande nesse sentido. Realmente, fiquei mais atraente, me envolvi com algumas mulheres assim, mas até o momento não achei, digamos, a minha alma gêmea, né, a pessoa certa, mas creio que isso também tudo tem um propósito, né, Eu creio muito, filho, que você que você é um rapaz novo, né? Só para contextualizar aqui, ele não tem nem 30 anos ainda, então é uma pessoa assim que tem uma boa condição financeira, né? Tem um padrão de vida muito bom, mas é uma pessoa solteira, né? Então ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser. O foco dele propriamente hoje não é amoroso, né? Então o pacto propriamente ele foi voltado mais para outras situações, mas como consequência acaba, né, ficando um pouco mais pro lado amoroso também na questão da atração, né? Porque são entidades sedutoras, então quando você está em contato com eles, você tem um trato com eles, né? Você tem, assim, enfim, se você faz sua conexão com eles, é natural você ficar também mais sedutor, mais chamativo, né? Então isso é bem Sim. comum também acontecer. Foi como eu falei, assim, o que eu notei é que eu tive muita ajuda na questão do primeiro contato. Por exemplo, chegar numa festa, pegar uma bebida, dar uma olhada, assim, gostar de uma determinada mulher, olhar e ver algumas mulheres te olhando, assim, comentando, né? Às vezes passa, dá um oi, um contato mais próximo, né? Aí depois o desencadear da conversa, acredito que dependa, né, de cada pessoa mesmo, assim. Claro. Mas a entidade ajuda, assim, ela dá o empurrãozinho, assim. E assim também como a questão da vida amorosa, eu tive uma moça ali um tempo atrás que eu me relacionei com ela, e até então eu estava pensando em conhecer, sabe, investir nela, pra gente se conhecer melhor, enfim. Só que eu tive um sonho dessa menina bem ruim. E aí como eu já tinha uma vez teimado com a entidade, numa determinada situação, eu decidi me afastar dessa menina, assim, sabe? E eu tenho certeza, até agora que eu falei, até me arrepiei, porque eu tenho quase certeza que foi a entidade também falando por sonho pra mim, que não era uma pessoa bacana, que a nossa personalidade não ia dar certo, a minha personalidade era muito forte, a dela também, e, né, pra evitar os males. Então eu tive esse sonho ali e já também dei uma. Eu fico feliz então com o seu testemunho, Pedro, com a generosidade de abrir um pouco da sua vida aqui, né? Os seus ganhos, o que você conquistou, né? De coisas materiais que foram bem legais, porque é algo que você queria muito, né? E foi um sonho realizado, mais de um, foi dois, né? Na verdade. E queria que você então se despedisse, filho, e quem sabe, né? Futuramente a gente também traga uma parte 2, você conquistando mais daquilo que você quer, né? A gente trazendo parte 2 porque isso agrada muito, né, as entidades, testemunhas de pessoas que fizeram trabalhos, pessoas que já são filhos há algum tempo da casa. Então, muitas pessoas têm curiosidade, têm vontade de ver como é, ou até mesmo de fazer um trabalho como esse. Então, eu quero encerrar com você mandando seu recado, filho, e agradecer novamente pela generosidade, tá bom? Tranquilo. Bom, primeiramente também, para Rodrigo, eu queria agradecer, né, a oportunidade também de estar dando meu depoimento. Agradecer também às entidades por estarem me proporcionando tudo que eu estou vivendo e também onde eu estou e tudo que eu tenho a conquistar. Sem elas não seria nada. E o que eu tenho para dizer a todos é isso, pessoal. Não tenha medo. Se quiserem alguém de confiança, podem procurar o Pai Rodrigo.
Hoje não é só o meu pai de santo, mas também um amigo que a espiritualidade, a vida acabou me dando. Procurem ele, façam um pacto, vocês não vão se arrepender, a vida de vocês vai melhorar bastante, tá? E uma boa noite a todos. Então é isso, pessoal. Agradeço você que chegou ao final do vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo no canal. Você que gostou do vídeo de hoje, deixa um elogio ou deixa também a sugestão de vídeo nos comentários. E eu aguardo você no próximo Pod Santo. Um grande abraço e até lá.